Agora, como que uma pessoa, por exemplo, e eu vou dar o exemplo novamente da acompanhante, de uma pessoa que quer resolver uma questão de sexualidade, como que ele faz para identificar essa linha que o psicólogo atua? Eu sei que rede social é muito mais simples, mas às vezes vem uma indicação ali de um amigo e você vai até lá, desgasta seu tempo, faz uma ou duas sessões, para daqui a pouco você perceber que você não vai conseguir se abrir com aquela pessoa. Então, tem um jeito de procurar identificar isso. Se a gente pensar no pré e tiver acesso, às vezes, a comunicações dessa pessoa, você vai tendo uma noção das coisas. Mas na minha cabeça, a primeira sessão já vai ser um pouco determinante quando você vai falar as coisas. Então, na primeira sessão, se você traz, sei lá, um homem começa a falar meu companheiro, meu marido, meu namorado, uma mulher, e o profissional encolhe um pouco na cadeira, quer dizer, na cadeira, hoje em dia é todo mundo online, né? Mas você já vai entendendo como que você se sente. Você vai falando, a pessoa vai desviando o Uhum. assunto, eventualmente não conversa como se fosse com qualquer pessoa, em última instância, né? A gente tá falando de pessoas. Se a pessoa começa a tratar com estranhamento, e você próprio, no seu feeling, você vai também encolhendo, isso talvez já seja um sinal de que talvez essa questão possa não ser muito familiarizada com aquele profissional. Então, você perguntou das garotas, né? Eu brinquei até com os meninos antes, falei assim, às vezes a gente tem temporadas profissionais. Você começa a atender, sei lá, um advogado, de repente vem um bando de advogado te procura, porque daí uma pessoa vai Caramba. encaminhando, indicando para outra. Tem temporadas. Teve uma temporada que eu atendi muitas acompanhantes. Porque uma veio, falou para outra veio, falou para outra, e de repente, né, tava atendendo várias. É, Quando elas falavam da profissão, como é que é? Me conta mais, tal. E aí eu via, né? Elas Fazendo, relaxando. relaxando, tipo assim, ai, esse cara não vai me olhar com uma cara de só escrota, o que você tá fazendo? Muda de vida, menina. Porque é isso, né? É. Parece que falou que é acompanhante começa a ter uma postura meio condescendente do tipo, ah, minha filha, O que você está fazendo o que da você tá sua fazendo da sua vida? Eu não vida? acredito Muda nessa isso, profissão. não, mas olha, vai trabalhar mesmo, de verdade. Aí começa esses discursos, aí você... Então, você já consegue É. entender logo de cara se a pessoa vem com uma... né? Vem Uhum. querer te santificar, te purificar, te salvar de alguma coisa. Que, aliás, é muito comum, não só profissionais da terapia, como pessoas de modo geral. Viu uma acompanhante, a pessoa quer salvar você daquela vida. É um Nossa, negócio muito maluco, já recebi muitas propostas de empregos, de verdade. né? Então, mas eu acho que a verdade é que não tem uma fórmula exata, mas se você vai trazendo o assunto e você não vai ficando confortável, talvez seja uma pista de que aquele profissional tenha limitações. Uhum. Às vezes, que pena para ele, porque É. eu percebo que, assim, nesses quase 20 anos, eu evolui muito como pessoa, como profissional, na medida em que eu me coloquei aberto a todas as questões e não ficava criando resistência a informações novas, a temáticas novas, a tecnologias novas. Então, tudo que aparece eu fico curioso, quero entender e vou ler, vou me aprofundar para ficar confortável de deixar as pessoas o mais confortáveis possíveis. Porque é isso que eu quero. Eu quero que a pessoa sente na minha frente e respire, porque assim, finalmente, alguém vai me olhar como um ser humano. Então, para mim, isso é um valor muito importante. A gente estava num evento. Teve um evento que nós íamos participar aqui em São Paulo, porque dia 2 de junho é o dia. A gente trata a questão como o dia do acompanhante, que é para ressignificar a data, o nome, né? Uhum, Ressignificar o que a gente defende, a causa. De uma forma geral, ela é lembrada internacionalmente como o dia da prostituição. Então uhum, a gente ressignifica isso. Mas nós fomos para uma experiência que foi muito interessante, que foi um dia, um evento chamado Puta Day,
Uhum. onde acontece, não sei se você já ouviu falar que lá em Campinas existe um bairro que chama Itatinga, onde é a maior concentração de trabalhadoras do Que sexo da legal. América Latina. Tem mais de 2.000 profissionais lá, não era isso? É mais ou menos isso. Alguém falou para mim um número assim. Então, então, uma pesquisadora dessa área, que chama Carol Bonomi, que ela faz essa pesquisa dessas temáticas, e ela trouxe uma história, assim, que o Itatinga, ele foi criado na época da ditadura, ele foi criado exatamente para isso, planejado para isso. E então o bairro fica afastado da cidade, para que tenha essa divisão ali, sabe? E durante o evento ali, o mais impactante para mim foi que era um evento para profissionais do sexo e pouquíssimas apareceram. Elas tinham vergonha de ir até o local Sim. por conta do receio de alguém fotografar, alguma coisa do tipo, Uhum, uhum. sabe? Para elas não é um problema ficar ali na rua, na frente do local que ela atende, Sim. porque passam ali de carro e tudo mais, e os caras respeitam nessa medida do não expor fotografia e tudo mais. Mais um relato que eu escutei que vai muito nessa linha de que uma profissional, uma mulher trans, ela falou bem assim: a gente se sente muito acolhido aqui, muito seguro, porque aqui as pessoas entendem o nosso trabalho, entende que você não é uma Não, pessoa ruim, não é nada disso. não tá Então, ali à toa, né? não Tá tá indo pra ali à trabalho. toa, nos acolhe. Então, elas se sentem protegidas e ela tem muito mais medo quando ela sai do bairro e ela tem que fazer alguma coisa na Na rua, rua. no centro, nas coisas normais. Total. Aham. Então, você vê, é uma vida muito árida, socialmente cheia de lugares intransitáveis, lugares, vamos dizer assim, proibidos, em que a pessoa não se sente confortável de existir. Eu não quero que no meu consultório a pessoa sinta isso. É o último lugar que eu quero que ela se sinta desse jeito. Então, eu tenho fé de que as coisas estejam mudando, de que os profissionais estejam se atualizando, mas é como eu disse, menos tecnicamente e mais em termos de abertura mesmo de valores e tirar um pouco esses estigmas. Por isso que eu fico feliz de vocês fazerem esse trabalho, de se comunicar, de divulgar, porque é isso, quebrar as barreiras e humanizar um trabalho que é muito humano desde sempre, né? Eu tive 2 períodos acho que nos últimos 10 anos da minha vida que foram muito importantes, assim, para eu entender muitas coisas. O primeiro ponto importante foi quando eu me permiti experimentar a bissexualidade, aí eu tive uma relação com uma menina e inclusive foi um momento que eu fui para terapia e nem foi por isso, mas eu acabei compartilhando isso e senti esse receio da psicóloga e parecia que eu me sentia culpa de estar, sabe, de relatar aquela história. Ainda mais porque eu estava casada na época. Uhum, E eu já tinha sido traída no casamento. E mesmo eu já ter sido traída, a minha questão com a outra mulher parecia que tinha um peso muito maior na uhum. dinâmica do que a própria traição que já havia acontecido. Então foi dificultoso, assim, a lidar. E a outra foi, né, trabalhando como acompanhante. Mas eu perdi aqui a linha por que que eu tô contando essa história. A gente tá falando nessa coisa desse lugar de acolhimento, de sentir a vontade, né? Mas eu ia por um caminho aqui. Enfim, de qualquer forma, o que que eu vejo? Então, eu aprendi a lidar com essas duas questões. Aprendi na terapia, de qualquer forma, não foi um desperdício assim. Ela me ajudou a trabalhar outras questões. E hoje eu vejo, eu acompanho grupos de acompanhantes que muitas vezes o que pega mais para elas é muito mais o que elas sentem em relação à sociedade do Sim, que elas sentem em relação ao trabalho, ela ali com o cliente. sim. Foi rapidinho, mas valeu a pena, né? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e seguir o Acompanhadas e o Fatal Model nas redes sociais.